Digimon, uma franquia gigantesca que por muito tempo foi acusada de ser uma cópia do seu anime rival, mas que com o tempo ganhou seu respeito e construiu sua própria base de fãs. Um mundo digital cheio de criaturas fantásticas, mas com uma trama muito mais complexa do que parece. Só que antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois, me segue no Instagram e baixa o aplicativo do canal, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. Na década de 90, a tecnologia era diferente, os brinquedos eram diferentes e as crianças se divertiam com os bichinhos virtuais, os Tamagotchis. O Tamagotchi, para quem nunca viu, era um aparelhinho, um tipo de minigame onde você cuidava de um animalzinho virtual, brincava, dava comida, colocava para dormir e tudo mais. Esse aparelhinho foi feito pela Bandai e lançado no Japão em 1996, mas na teoria, na cultura oriental, o Tamagotchi era um brinquedo de menina. Numa época e numa cultura onde teimavam em separar o que era de menino e de menina. Então, um ano depois, a empresa lançou uma versão que seria para o público masculino. Um bichinho virtual que podia ser treinado e evoluído e até mesmo podia batalhar contra outros bichinhos virtuais. Esse brinquedo ficou conhecido como Virtual Pet ou V-Pet e foi batizado como Digital Monster, ou abreviado como Digimon. Aki Maita é a criadora dos Tamagotchis. Takeishi Hongo é o criador do Digital Monster. E junto com Katsuyoshi Nakatsuru, diretor de animação da Toei, começaram a desenvolver novos produtos a partir desses bichinhos. E para isso usaram o pseudônimo de Akiyoshi Hongo. Então muitas vezes quando é dito que Akiyoshi Hongo é o criador dos Digimons, na verdade isso se refere a 3 pessoas. Em 1998 então foi lançado um jogo para Sega Saturn chamado Digital Monster vs Digimon Tamers. Ao mesmo tempo, um mangá one shot chamado Common Digimon foi publicado. O bichinho virtual se tornou uma franquia e começou a ganhar bastante destaque nessas outras mídias. Então no fim de 1998, um novo mangá, agora como série, começou a ser publicado, batizado de Digimon Adventure V-Tamer 01. E com o sucesso do jogo para Sega Saturn, um novo jogo seria lançado em janeiro de 1999, dessa vez para PlayStation, batizado Digimon World. Tudo estava sendo feito ao mesmo tempo. A franquia se expandia cada vez mais e ganhava fãs a todo momento, até que era a hora de estrear nas animações. No dia 6 de março de 1999 foi lançado um curta-metragem chamado Digimon Adventure. Algo que foi só uma prévia, porque um dia depois, no dia 7 de março de 1999, era lançado oficialmente o anime de Digimon, batizado também como Digimon Adventure. E a partir daí, a série ganhou o mundo todo. Num certo dia, o clima da Terra ficou enlouquecido e 7 crianças num acampamento de verão recebem estranhos aparelhos vindos do céu. Esses aparelhos são chamados de Digivices e eles misteriosamente transportam as crianças para um mundo estranho, um lugar feito de dados. Aquele era o Digimundo, o mundo digital. Tai, Sora, Izzy, Mimi, Joe, Matt e seu irmãozinho TK são os Digi escolhidos, selecionados para receber os Digivices que os transportaram para esse novo mundo, mais precisamente para um lugar chamado Ilha Arquivo, e ao chegar nesse mundo, cada um recebe seu próprio Digimon. Os Digimons são monstrinhos feitos puramente de dados digitais.
Eles nascem de ovos chamados digitamas e vão evoluindo conforme a quantidade de dados que recebem e podem chegar a morrer como num ciclo de vida, mas no mundo digital eles voltam a ser ovo e iniciam um novo ciclo. O problema acontece se essas criaturas são levadas ao mundo real, onde ali podem acabar morrendo completamente. Os Digimons possuem inteligência, podem se comunicar como os humanos, têm próprias personalidades e também poderes especiais únicos. Eles são frutos do desejo dos seres humanos, então quanto mais humanos querem, mais Digimons existem. Ou seja, quanto mais dados são criados, mais criaturas nascem. Eles podem evoluir naturalmente, mas desse jeito é muito mais difícil e só os mais poderosos conseguem chegar ao máximo. Mas eles podem digivolver também dependendo da vontade de seus humanos. E assim eles podem avançar ou voltar em seus diferentes estágios de evolução. Um Digimon pode evoluir de diversas formas, dependendo muito do tipo de dado que recebe e da quantidade. É por isso que em certos momentos, alguns Digimons se tornam criaturas distintas e às vezes até mesmo malignas. O ambiente também pode influenciar, algo que é fortemente baseado na teoria da evolução de Darwin. As criaturas passam por estágios de evolução, começando como ovo, indo para os estágios de bebê 1 e bebê 2, depois para criança, adulto e para o nível perfeito. Os mais poderosos chegam ao nível Mega e com alguns ultrapassando esse poder, podendo ir até o além do Mega em casos extremos. Existem também os tipos de Digimon, indo desde os tipos inseto ao réptil, tipo dragão e até mesmo os sagrados, tendo uma lista enorme de possibilidades. E um detalhe importante também é que o Digimon é quem escolhe o seu parceiro humano. Por isso, Tai tem como parceiro Coromon, que logo digivolve para Agumon. Matt tem como parceiro Tsunomon, que digivolve para Gabumon. Sora tem como parceira Pyokomon, que digivolve para Pyomon. Izzy tem como parceiro Motimon, que digivolve para Tentomon. Joe tem como parceiro Pukamon, que digivolve para Gomamon. Mimi tem como parceira Tanemon, que digivolve para Palmon. E TK tem como parceiro Tokomon, que digivolve para Patamon. E assim começa a aventura dessas crianças para tentar voltar para casa e também para salvar o Digimundo do malvado Devimon, que quer dominar aquele lugar com as suas trevas. Com o tempo, as crianças encontram os brasões, que representam um tipo de sentimento, e com eles conseguem transmitir suas vontades em forma de dados para suas criaturas, conseguindo assim fazer mais facilmente as digievoluções e as mega digievoluções. E cada brasão representa a característica mais forte de cada criança, como a coragem de Tai, a sinceridade de Mimi, a sabedoria do Izzy e por aí vai. Mas Devimon era só uma das ameaças. Etemon surge logo depois e em seguida surge Myotismon, um dos maiores vilões dessa primeira temporada. Mas aqui as crianças descobrem que existe uma oitava Digi escolhida e que não foi com eles desde o início porque estava doente e não foi ao acampamento de verão. Essa criança era Kari, a irmã mais nova de Tai, que tem Tailmon como parceira. A partir daí, ela se une ao grupo e combatem juntos vários outros inimigos, como a evolução do Myotismon, o Venom Myotismon, e outra grande ameaça, o Apocalimon, tendo até mesmo que combater ataques ao mundo real. Só que os parceiros das crianças vão sempre digievoluindo também, dando destaque para os queridos Wargreymon e Metal Garurumon.
e um dos que eu mais gosto, o Angemon. Com o tempo, descobrimos que o Digimundo não é o único mundo digital, mas sim o mais conhecido. E muito mistério envolve essa dimensão, onde dizem que foi criado com a invenção do primeiro computador, enquanto outros dizem que é um lugar que existe antes mesmo da civilização, e os humanos só descobriram como interagir com uma pequena parte dela. Outra coisa muito interessante que descobrimos com o tempo também é como funciona melhor esses mundos digitais, onde existe um tipo de entidade chamada homeostase, que meio que comanda tudo sendo uma força suprema, enquanto um ser chamado Yggdrasil é quem protege o Digimundo. O Homeostase, por exemplo, foi quem convocou os primeiros Digescolhidos. E inclusive essa entidade que não tem uma forma incorpora Nakari e por ela se comunica com as crianças. O sucesso da primeira temporada de Digimon foi tanto que mesmo antes de terminar, a segunda temporada já tinha começado a ser produzida. Então logo em sequência, no ano 2000, surgia Digimon Adventure 02, onde a história continuava 3 anos depois do ocorrido na temporada anterior e apresentava novas crianças e novos Digimons unidos a antigos personagens, inclusive trazendo o Digiovo que ajudava nas digievoluções também. E mesmo apresentando alguns novos vilões como o Imperador Digimon, é revelado que o maior vilão era um antigo inimigo, agora mega evoluído. Miotismon tinha digivolvido para Malomiotismon. Os Digescolhidos o vencem e assim, com o fim das ameaças, vemos no último episódio da segunda temporada que a história estava sendo contada pelo TK, que era o narrador da série. E no futuro, com todos os primeiros Digescolhidos agora adultos, os Digimons e os humanos viviam em harmonia. Algo que parecia ser o fim, mas que a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Com o grande sucesso, claro que a série não acabaria. Novas temporadas surgiram, sempre com novos personagens, tanto Digimons quanto crianças. E todas elas são consideradas dimensões paralelas, não fazendo ligação direta com Digimon Adventure. A não ser por teorias e talvez por pequenas referências, como na próxima série dizendo que os Digimons eram na verdade jogos de cartas. Em 2001 então chegava a terceira temporada, Digimon Tamers, que é também muito querida pelos fãs, trazendo Takato Matsuda como protagonista ao lado do querido Guilmon. Em 2002 foi feita a quarta temporada, chamada Digimon Frontier, trazendo Takuya Kambara como protagonista, agora com outras abordagens, onde existiam os Digiespíritos, sendo Agnimon o seu parceiro. Em 2006 chegava a quinta temporada, chamada Digimon Savers, ou Digimon Data Squad, trazendo Marcus Damon como protagonista ao lado de Agumon, mas lembrando que nenhuma dessas temporadas tem relação direta com as Adventures, então não seria a mesma criatura. Em 2010 veio Digimon Cross Wars, chamada também de Digimon Fusion, sendo a sexta temporada protagonizada por Taiki Kudo, ao lado de Shoutmon. E em 2016, a sétima temporada é Digimon Apply Monsters, ou Appmon, protagonizado por Haru Shinkai ao lado de Gatmon, que agora foca em aplicativos, acompanhando a nossa própria tecnologia. Mas acontece que em 2015, para comemorar os 15 anos de exibição da primeira temporada da série, surge a continuação direta de Adventure e de Adventure 02. Digimon Adventure Tri traz os personagens agora adolescentes.
6 anos depois de sua primeira aventura, reunidos mais uma vez numa trama muito mais adulta e até mesmo mais complexa, trazendo à tona toda a mitologia envolvendo a homeostase e o Yggdrasil. Então, entre o fim de Adventure 02 e aquele último episódio mostrando o futuro com todos adultos, é onde se passa o Adventure Try, não apagando nada do que aconteceu nas 2 primeiras temporadas. Try é uma ótima nova abordagem que resgatou o anime que a gente amava na infância de uma forma madura e muito bem feita. Mas diferente das outras temporadas que eram lançadas em vários episódios, Digimon Try foi lançada em formato de filmes no Japão. 6 filmes ao total, sendo publicados praticamente semestralmente, então algo que começou em 2015 só terminou em 2018. Só que no ocidente, esses filmes foram divididos em vários episódios como se fosse uma grande temporada. E que sinceramente, independente do formato, vale muito a pena ser assistida. Além de tudo isso, vários jogos da franquia foram lançados como Digimon Battle Spirit para Game Boy Advance ou Digimon Adventure para PSP, além de continuar com vários Digimon World, sendo esses só alguns, porque a lista de lançamentos é imensa. Muitos filmes em animação foram feitos também, como Digimon X Evolution, que trazia um estilo em 3D, além de vários outros, inclusive focados em cada temporada, mas dando destaque para o primeiro, Digimon o filme, que era basicamente uma junção de 4 curtas lançados no Japão durante a primeira e segunda temporadas. Digimon fez um caminho inverso e veio de uma fonte totalmente inesperada, os bichinhos virtuais. Primeiro ganhou público de outras formas para chegar ao momento de se consolidar nos animes, trazendo muitos combates, muitas evoluções e ameaças, mas ao mesmo tempo trazendo uma mensagem muito forte sobre a amizade. Além disso tudo, a marca se expandiu cada vez mais para vários produtos e até mesmo para card games. Outros mangás foram produzidos também como Digimon Next, Digimon Chronicle, Digimon D-Cyber e Digimon Cross Wars. Além de ter quadrinhos da franquia produzidos pela Dark Horse. Os mangás de Digimon eram mais violentos, com uma carga dramática e uma violência muito maior, mas o anime tirou um pouco disso e alcançou um público muito maior, inclusive fazendo parte da infância de muita gente. E outra coisa que faz parte da infância de muita gente era a briga entre Digimon e Pokémon. Muitos diziam e ainda dizem que Digimon era só mais uma cópia descarada de Pokémon. Mas animes trazendo crianças e bichinhos que batalhavam eram o grande destaque nessa época. E Pokémon não foi o primeiro desse estilo. Foi sim o que fez mais sucesso e o que consolidou esse gênero. E como a gente viu aqui, a origem de Digimon é totalmente diferente e independente, então merece sim o seu devido destaque. Ambos são rivais, sim, disputavam público, mas não eram cópia. E apesar de qualquer coisa, dá pra amar os dois da mesma forma. Digimon, um anime que ganhou seu espaço com várias novas temporadas, novos personagens, novos Digimons e que evoluiu conforme o tempo. Que reviveu a nostalgia de quem amava desde a primeira temporada e que conseguiu criar cada vez mais novos fãs desse fantástico mundo digital. Porque Digimons são campeões. Digimon digitais, Digimon são campeões. Eles vão se transformar para o seu mundo salvar. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você assistia e qual é o seu Digimon favorito. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos.
Muito obrigado, valeu e até mais.